8 minutos com o jornalista Paulo Tadeu. Programa 8 minutos com o jornalista Paulo Tadeu, entrevista Jaides Bel. Nós vamos para os nossos apoiadores culturais e daqui a pouquinho voltamos. Na Ecológica você vai encontrar uma grande variedade em suprimentos de informática, trabalhando com vendas de toners, cartuchos de tinta, manutenção, venda e aluguel de impressoras, além de sistemas para venda, gestão de estoque e ordem de serviço. Ecológica, Rua Doutor Arnaldo Brandão, bairro São Francisco. Você está assistindo o programa 8 minutos com o jornalista Paulo Tadeu. Programa 8 minutos desta semana, entrevista o artista Jaides Bel, que está aqui conosco. Jaides, muito obrigado por atender nosso convite nesse nosso quadro do programa 8 minutos. Quem é Jaides Bel? Quem é Jaides Bel? Boa pergunta. Bom, eu tenho trabalhado desde a minha infância para construir esse nome Jaides Bel, nesse contexto de ser artista, como você falou. E eu acredito que a gente já tenha conseguido, com uma certa trajetória, colocar o Jaides Bel bem disponível para ser conhecido nessa perspectiva de ser uma pessoa pública, né? Eu sou roraimense, primeiramente, sou de Normandia, nasci em Normandia e tenho uma longa história desde Normandia até aqui, estar sentado contigo conversando. Jaide, quando nós falamos da parte artística, a gente retrata e acompanha o teu trabalho voltado principalmente à questão da cultura indígena, né? O que nós poderíamos falar para os nossos telespectadores, ouvintes, a respeito de como é esse trabalho da cultura indígena aqui no estado de Roraima? Então, o que sobressai no meu trabalho, na minha expressão pública, nesse contexto de artista, é mais a questão da visualidade, né? E por uma questão de identidade própria e buscar um contexto a partir de si próprio, uma existência em volta de si, se conectar com o mundo, puxa mais para a questão da arte indígena. Que aí eu vou além e aproveito e digo que é uma arte indígena contemporânea, né? E não exatamente uma arte contemporânea indígena. Então são questões que se sobrepõem a todo momento, como se fossem, vamos imaginar aqui uma cena bem roraimense, sapos pulando na minha frente com essas surpresas que a arte me dá, de um autoconhecimento e de ter uma oportunidade que são esses momentos de fala, né, para explicar que o meu trabalho vai muito além da maloca nesse fato, né? Porque o meu trabalho, quando ele é pensado numa perspectiva de cultura, de identidade, ele está falando diretamente sobre a valorização da mulher enquanto ser que é minoritário numa perspectiva de abafamento, de que ela não é minoritária, ela é expoente sempre. E essa conjuntura toda de falar de machismo, falar de misoginia, falar de fronteiras, falar de migração, e chegar em vários conceitos, em várias instâncias do existir, e falar sem medo e sem, como é que se diz, prepotência sobre Deus, né? Qual é o papel de Deus na nossa vida, como é que ele é colocado, como é que ele é vendido, como é que ele é negociado, como é que ele influencia até onde a fé salva e até onde ela mata, né? Literalmente falando, porque se a arte não conseguir fazer essa visão crítica a partir de nós mesmos, da nossa própria consciência enquanto artista, eu acredito que eu não posso também reivindicar essa palavra tão poderosa, que é essa função tão nobre que chama-se artista, né? Que vai muito além de ser um pintor, de ser um escultor. Tem essa atuação mais abrangente mesmo, puxando uma energia para uma coisa diferente no mundo, exatamente. E tendo essa sutileza, essa sensibilidade que a arte deve ter, sim, mas tem que ter muito claro um posicionamento firme de puxar para uma criticidade maior, uma questão realmente crítica, de pensar, inclusive, o papel da fé e do papel de Deus na nossa vida social, coletiva e política também. Eu gostaria que você pudesse divulgar também o seu ateliê, se ele está aberto ao público, o horário, a localização, e falar um pouco também do teu trabalho, das suas obras. Certo. Eu tenho um espaço aqui em Boa Vista, que é uma casa que eu tenho, também construída dentro dessa trajetória de querer ser artista desde a infância, desde 6 anos, e como é que faz
para ser artista, morando onde hoje é a Raposa Serra do Sol, nesse contexto de comunidade e desse fluxo entre cidade. Hoje a gente tem essa casa aqui no bairro Paraviana, né, que eu sempre digo que é sim um bairro nobre, que deve ser olhado como o acesso do índio nesse espaço urbano de uma forma nobre, porque é necessário, porque senão a gente acha comum e internaliza uma ideia de que periferia e pobreza e índio estão relacionados, e não é verdade isso. Claro que não dá para explicar nesses 8 minutos maravilhosos que a gente tem, e esse tempo é mais para despertar uma curiosidade, para mover o indivíduo a pensar e a buscar esse contexto maior. O ateliê fica no Paraviana, não é uma empresa, é um espaço meu, que eu abri depois que comecei a trabalhar publicamente a arte de uma forma profissional, que seja, desde 2013, e ele tem crescido como um espaço de referência plural, coletivo, uma experiência em construção, também que eu me agarro com a palavra coletividade, não é exatamente um coletivo, de trabalhar experiências com outros artistas roraimenses que já estão na jornada bem antes de mim, na jornada prática, como Carmés Emiliano, por exemplo, Isaías Miliano, Bartô, e assim como novos talentos nessa perspectiva de visibilidade, como é o caso de Mário Flores, né? Taurepan, que já vem aí de um clã, de uma família de artistas, de contadores de histórias, de conhecedores dessa diversidade maior. Então, ele funciona por agendamento, porque nós não temos uma equipe para atender 24 horas, e eu fico mais dinâmico atendendo várias demandas na rua, nas malocas, nas capitais e outros países. Então, a gente trabalha sobre agendamento, né? Você pode ligar para o 999592025 com o WhatsApp, que aí a gente arruma uma forma, claro que sempre com um pré-agendamento, de atender todas as demandas possíveis, né? É um espaço que tem obras de arte de vários artistas, como eu disse, aqui do estado de Roraima. A gente tem esse foco na arte indígena contemporânea por uma mera razão de ter um foco e um sentido de trabalho, mas não estamos fechados para o mundo, muito pelo contrário, estamos abertos para um diálogo que nós acreditamos sim que ainda vai existir, mas sempre nessa perspectiva de diálogo, não como uma ordem, não como uma imposição, não como uma obrigação, mas como um diálogo realmente construído entre as pessoas. E a arte, volto a dizer, eu acredito que seja uma das últimas esperanças que a gente ainda tem, para ter de novo essa ideia de Deus, de salvação e de justiça, porque na forma, na conjuntura que a gente está vivendo, está muito claro, e a gente pode, inclusive com a arte de novo, falar dessas questões, se não for preciso a gente desenhar essas questões, porque o desenho na arte, ele é a base de tudo, embora ele não pare na arte. Temos que ir além do desenho, porque como fazer isso acontecer, eu acredito muito na questão da espiritualidade, de uma raiz maior de sentido de existência, para ter exatamente o fio da meada, porque é o que parece. É uma bola de fogo, né? Não exatamente de neve, mas uma bola de fogo, a consumir tudo que ainda existe de parâmetros que seja de uma sociedade civilizada, onde haja o respeito mínimo de se andar na rua sem ser incomodado, sem ser apedrejado, sem ser abordado com qualquer proposta que seja, que remeta a uma proposta indecorosa de usar ou ser usado de uma forma não muito nobre, digamos assim, das relações entre as pessoas e entre os organismos também. Você ouviu e assistiu Jair Desbel com 8 minutos com o jornalista Paulo Tadeu. Até mais.